Olá, crianças, tudo bem? É bom estar de volta com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje vamos trabalhar alguns elementos importantes em narrativas, tá? E alguns desses elementos, que é o nosso foco hoje, é primeira e terceira pessoa que é usada em textos. E vamos relembrar um pouco qual seria essa primeira pessoa e terceira pessoa, tá? Muitas vezes vamos só relembrar alguns pronomes para vocês verem o início da nossa aula, tá? Olha só. Quando eu trabalho assim, ó, eu, tu, ele, os pronomes nós, vós, eles. Primeira pessoa, né? Segunda pessoa e terceira pessoa. Porque nós distribuímos assim, ó. Quando eu falo primeira pessoa, eu estou me incluindo. Eu faço alguma coisa, eu ando. Aqui também, ó, nós, tá? Ou seja, eu também me incluo aqui, mas é num grupo maior, é claro. Mas aqui é a primeira pessoa do singular, que é o que a gente se refere, ó, pra gente entender. E aqui são os nomes do plural, que é mais de uma pessoa. Quando eu falo, vamos só pra gente relembrar. Eu é só uma pessoa, né? Tu, me referindo a outra pessoa, e ele, a uma terceira pessoa. Quando eu falo nós, eu também estou me incluindo aqui, ó, só que está no plural, ok? Vós e eles. Aí fica organizado da seguinte maneira: primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Segunda pessoa do singular, que é só uma pessoa, ó, ou segunda pessoa do plural, tá? Terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Então, só para a gente entender, vocês entenderem direitinho, quando eu falo eu, estou me referindo só a mim, tá? Quando eu falo tu e ele, já é outra pessoa. Eu vou para a escola, é só eu. Tu vais para a escola, só você. Quando eu falo ele, estou me referindo a uma terceira pessoa que não é eu e nem você. É uma terceira pessoa, tá? E aí, esses são os pronomes do singular. É somente uma pessoa que eu estou me referindo. É diferente quando eu falo nós. Nós vamos para a escola. É eu e você, né? Ou mais pessoas, é nós. Eu mais alguém. Nós, tá? Vós, eu estou me referindo somente a um grupo e não estou me incluindo nele. Aí eu falo vós. Estou me referindo a mais de uma pessoa, mas é um grupo que eu não estou incluída nele. Quando eu falo eles, já é outro grupo também. Eles, eu não estou nem me referindo à pessoa que talvez eu esteja falando, mas é eles. Eles foram. É um grupo, né, específico. Então, esses são alguns pronomes que é importante a gente relembrar. Então, quando eu falo singular, eu estou me referindo a somente uma pessoa. E quais são esses pronomes? Eu, somente um, né? Tu, também somente uma pessoa, ou ele, uma terceira pessoa que a gente está se referindo, né, a essa pessoa específica, ok? Quando eu falo no plural, eu estou me referindo a um grupo maior de pessoas. E eu falo nós, eu estou me incluindo. Nós somos estudantes, porque nós todos estamos estudando constantemente. Nós, professores, é eu e mais um grupo de colegas. Okay? Quando eu falo vós, alunos, é somente um grupo que eu não faço parte dele. Vós, né? E eles, terceiro grupo de pessoas específico, me referindo a alguma coisa que eles façam. Só para a gente relembrar um pouquinho sobre alguns elementos importantes, principalmente a primeira pessoa e a terceira pessoa do singular. Quando eu falo singular, lembre, é eu ou ele. Não fala a primeira pessoa, é eu, né? Ou nós, eu posso me incluir aqui também. E terceira pessoa, quando eu me referi, que é o foco da nossa aula, ou ele, é uma pessoa só, ou eles, né? Que é mais de uma pessoa, ok? Só para a gente relembrar, principalmente esses elementos aqui, ó. Primeira pessoa e terceira pessoa, tá? Terceira pessoa, ó, primeira pessoa. Lembrando, aqui eu estou falando somente de uma pessoa, ok? Aqui é mais de uma pessoa, por isso que é o plural. E aqui eu me incluo nesse grupo. Aqui não, eu estou falando de um grupo específico, ok?
Vamos relembrar esses elementos em nossa aula hoje e vou compreender um pouco sobre a importância dele em nossa escrita, nos textos que vamos conhecer. Vamos aí para a telinha, a gente vê algumas dicas sobre esses elementos aí. Vamos lá. Os elementos da narrativa são essenciais numa narração que, por sua vez, é um relato dos acontecimentos e ações de seus personagens. Podemos citar como exemplos de textos narrativos um romance, uma novela, uma fábula, um conto e etc. A estrutura da narrativa ela é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho, ok? Esses são os elementos da narrativa. E o enredo, vamos falar um pouquinho sobre cada característica agora. O enredo é o tema ou o assunto da história que pode ser contado de maneira linear ou não linear e tem também um enredo psicológico focado nos pensamentos dos personagens. A história pode ser narrada de maneira cronológica, seguindo a ocorrência das ações. Ou seja, o enredo fala um pouco da história, conta o que vai acontecer, se é uma princesa que mora no castelo vai encontrar um príncipe e vai se apaixonar. Esse é o foco, é o que a história em si vai abordar, tá? O assunto ali, o tema, tá bom? Vamos ver outra característica de uma narrativa. A gente estava falando sobre enredo, né? E agora a gente vai falar um pouco mais sobre os personagens, tá? Os personagens de uma narrativa são as pessoas que estão presentes na história. Se forem muito importantes, são chamados de personagens principais ou protagonistas. Já aqueles que surgem na história, mas não apresentam grande destaque, são os personagens secundários, também chamados de coadjuvantes. Então, olha só, personagens também é uma característica importante nas histórias, né? Mas tem os personagens principais e tem aqueles que secundários ou coadjuvantes que ajudam lá. Às vezes é um servo, né? Alguém que ajuda no castelo ou algum amigo da princesa, mas não tem um papel tão importante na história. Mas também, é claro, são personagens, tá bom? São classificados de maneira diferente na história. Tem os principais, que talvez seja só a princesa ou o príncipe, é claro, dependendo da história, mas também tem alguns outros personagens também que compõem, né, a narrativa ali. Vamos continuar vendo outras características importantes. Vamos lá. Estava falando sobre o personagem, vamos agora para o tempo. Toda narração tem um tempo que determina o período em que a história se passa. Quando eu falo de tempo, eu posso falar assim, era uma vez, como se fosse um tempo distante, ou há muito tempo, né, que já bem claro dá a entender, deixa claro que é um tempo bem distante. Ou então também usar palavras específicas. À tardezinha, lá na aldeia, então eu já sei que foi lá na aldeia, mas de tardezinha foi o que aconteceu. Ou ao amanhecer, ou ao anoitecer, palavras específicas que se referem ao tempo da história, quando está acontecendo a história. Ou há muitos anos atrás, durante uma semana, que são essas palavras que especificamente nos mostram, né, sobre o tempo da história quando ela está acontecendo, ou o tempo que dura ali, tudo bem? Como no finalzinho da história também tem, viveram felizes para sempre. Nos dá a ideia que sempre estiveram no meio da felicidade ali, tá? Ok? Vamos ver outras características também. Vamos lá, continuando aí na telinha. Espaço. O espaço da narrativa é o local onde ela se desenvolve. O local onde se passa a história é indicado seja uma fazenda, uma cidade, uma praia, etc. São classificados em espaços fechados, casa, quarto, hospital, etc. Ou abertos, ruas, vilas, cidades e etc. Olha só falando sobre o local. Então, o local aí a gente pode ter vários, né? Como ele falou, pode ser espaço aberto ou fechado. Quando eu falo espaço aberto, pode ser numa casa, num hospital, num quarto ou num castelo, um espaço ali fechado, só acontece ali dentro daquele espaço. Quando eu falo um espaço aberto, como ele deu o exemplo, de vila, cidade, rua, eu também posso me lembrar também de uma floresta, de uma aldeia, num campo. É um espaço aberto, onde se desenvolve a história. Vou te dar um exemplo, por exemplo, a fábula da lebre e a tartaruga. A gente sabe que a lebre apostou uma corrida com a tartaruga. Quais são os personagens principais? A lebre e a tartaruga.
Onde se passa a história? A gente sabe que foi no espaço aberto, numa floresta ali, eles apostaram a corrida, e é claro, acabou vencendo a tartaruga no desenrolar da história que a gente conhece. Então aí a gente vê alguns pontos específicos que a gente vê no nosso texto, tá bom? Vamos continuar da Thalia vendo outros pontos importantes, vamos lá. Narrador, ok? Quando eu falo sobre o narrador também chamado de foco narrativo, representa a voz do texto. Dependendo de como atua na narração, eles são classificados em 3 tipos: narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. Olha só, na nossa história a gente tem 3 tipos de narrador aí. Você tá vendo? Narrador personagem, né, faz parte da história. Já o nome já nos deixa claro. Ele está narrando a história, mas ele faz parte também da história. Ele é um narrador personagem. Narrador observador, ele está narrando e ele é como se estivesse só observando o que está acontecendo. E é claro, está narrando lá a história para a gente compreender o que está acontecendo, mas ele está só observando os fatos, tá? E tem o narrador onisciente. É como se ele estivesse um pouco na história e ali só observando, ele estivesse nos 2 focos ao mesmo tempo, fazendo os 2 papéis ali, tá? Que é o narrador onisciente. E é nesse foco aí que a gente vai prestar um pouquinho mais de atenção. Tem o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. E é nesse detalhe que a gente tem que se atentar para a gente entender como identificar a primeira e a terceira pessoa. E a gente não se confundir quando for a fala de um narrador ou a fala de um personagem em si. E a gente poder identificar a primeira e a terceira pessoa nos textos que nos são apresentados, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre esse narrador e vamos fazer algumas atividades para a gente compreender um pouco melhor. E eu te aguardo na próxima aula. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tchau, tchau!